devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Esse é o resumo da lição de número 5, das lições bíblicas de jovens da nossa Escola Bíblica Dominical desse atual, que é o segundo trimestre de 2022, com o tema Balaão, quando Deus diz não. Esse é o canal EBD Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira e vos saúdo na paz do Senhor e trago-vos esta quinta videoaula sobre as lições bíblicas de jovens para a glória do nome do Senhor. Estamos estudando sobre a temática geral, o perigo das tentações, e temos visto e temos observado que veremos ao longo do trimestre uma série de exemplos, como já temos começado a ver, positivos e negativos, sobre personagens bíblicos que enfrentaram tentações, que muitos não cederam à tentação, foram bons exemplos, mas que tiveram muitos que foram maus exemplos, cederam à tentação. Nós pudemos ver na primeira lição sobre o perigo das tentações, uma visão que dá um norte daquilo que estamos vendo ao longo do trimestre, em cada uma das lições. Nós pudemos ver na lição número 2 um pouco sobre o primeiro casal, Adão e Eva, que caíram na tentação de querer ser como Deus. Nós tivemos na lição 2 um exemplo positivo, maravilhoso, de um jovem, tal como nós temos a lição direcionada para a classe de jovens, para a faixa etária de jovens. Nós temos aí tivemos um exemplo maravilhoso. Na lição 3, sobre José, resistir à tentação é possível. Nós pudemos ver que José mostrou que ele resistiu à tentação, deixando um grande exemplo para nós. Na lição 4, nós aprendemos sobre essa questão do perigo de ser tentado, ou o perigo que a tentação traz, citando o povo de Israel, estudando sobre o povo de Israel, que acabaram desafiando ao próprio Deus, o próprio Senhor, no deserto. Eles cederam à tentação da murmuração, a tentação da ingratidão, e aí eles acabaram pecando. Hoje, sobre Balaão, nós vamos ver aqui o que acontece quando Deus diz não e o ser humano ele acaba prosseguindo, infelizmente, no erro de bater de frente, de ir contrário ao querer, à vontade do Criador, do Senhor Deus. Nós vemos que no texto principal da nossa lição cita Números 23, versículo 8, né? Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Nós vamos ver que esse texto principal ele dá esse norte de que Deus estava com a bênção, estava abençoando o seu povo, estava com a sua mão abençoadora sobre o seu povo, e agora um profeta do Senhor está sendo subornado por alguém para proferir palavras de maldição para o povo de Deus. Mas chega um momento que diante do cenário, acontece o que nós acabamos de ler nesse texto, que o próprio profeta que acabou se vendendo, ele indaga, ele comenta, dizendo: eu não consigo amaldiçoar um povo que Deus está abençoando. Eu não consigo prejudicar o povo que Deus está estendendo a mão, né? Por isso que, se não me falha a memória, o texto é de Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra ti não irá adiante, não prosperará. Mais ou menos nesse sentido o texto. Resumindo, se Deus quer abençoar, não há homem que amaldiçoe. Se é momento de bênção, pode se levantar o inferno, pode se levantar potestades, pode se levantar maiorais. Se Deus quer abençoar, ninguém pode impedir. Por isso que o texto bíblico diz: agindo Deus, quem impedirá, né? Então, quando Deus direciona algo na vida do ser humano, na vida do crente, na vida do seu povo, ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Ninguém pode impedir a mão abençoadora do Senhor. Mas, voltando propriamente para o texto, nós vemos aqui na introdução da nossa lição que uma das maiores tentações que rondam a vida daqueles que servem a Deus é tentar contornar, ou seja, distorcer, mudar
fazer uma mudança naquilo que Deus disse, naquilo que Deus direcionou. Nós vemos que na lição 2, se não me falha a memória, quando nós estamos sobre o primeiro casal, foi essa situação que aconteceu com Adão e Eva, que a serpente, ela coloca dúvida na mente daquele casal, quanto àquilo que Deus havia dito. Nós podemos ver que ela disse, Deus falou para vocês não comer de nenhuma das árvores do jardim, sendo que Deus não tinha dito isso. Deus disse para não comer de uma árvore específica. Aí agora já veio o inimigo botar dúvida na mente dos filhos de Deus. É o que o diabo trabalha todos os dias para fazer em nossas vidas, para nos colocar dúvida daquilo que Deus falou, colocar dúvida das promessas do Senhor, colocar dúvida se Deus está conosco num projeto, colocar dúvida quanto à nossa própria fé em Deus, colocar dúvida naquilo que Deus nos prometeu, né? Então nós precisamos vigiar, ter muito cuidado, porque é uma das formas que o diabo trabalha muito, é uma das maiores tentações que acontece na vida do servo do Senhor. Nós vemos que a vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como nós reagimos? Então nós vemos que Deus ele nos direciona ao caminho da obediência. Agora, tem horas que Deus está nos direcionando para agirmos de acordo com a sua vontade. Só que muitas vezes isso confronta com algo que nós queremos muito. E a pergunta é, como é que nós estamos agindo? Qual é a nossa atitude quando Deus está nos direcionando para algo que Ele quer, mas aquela proposta divina, aquele direcionamento de Deus é diferente, vai de encontro a algo que eu quero, que eu desejo, que eu entendo que preciso, né? Nós temos que ter sempre em mente e agirmos na nossa vida cristã diária, nas nossas atitudes como crente, como alguém que honra, valoriza, crê naquilo que Deus está direcionando, para nós não reagirmos contrário à vontade de Deus e batermos de frente com aquilo que Deus está nos direcionando. Nós vemos que a ambição pode fazer com que o crente, o cristão, o servo de Deus, ignore as orientações do próprio Deus, do Eterno, levando-nos a lugares que Ele jamais planejou que estivéssemos. Então, nós temos que ter cuidado com essa questão da ambição, com um desejo muito grande de ter, de conseguir, de alcançar, de conquistar, porque isso é uma das coisas que faz o ser humano ignorar o direcionamento de Deus, a vontade de Deus, o desejo do Senhor para a sua vida, e acaba levando pessoas a lugares, a situações que Deus jamais queria, que Deus jamais projetou para a vida daquela pessoa. Nós temos que olhar para o direcionamento de Deus e procurarmos agir de acordo com a sua vontade, e não irmos contra a vontade de Deus como fez Jonas. Jonas teve um motivo específico, direcionado um pouco diferente do contexto aqui. Mas essa questão de ter fugido da vontade de Deus está dentro do mesmo contexto. E os prejuízos na vida do profeta Jonas foram muito grandes, né? Então nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. Nós temos que ter esse cuidado, termos prudência, para que nós não possamos estar em situações que Deus jamais queria que nós estivéssemos. E nós só acabamos sofrendo em determinadas situações porque nós vamos num caminho contrário àquele direcionado pelo Criador, pelo Senhor das nossas vidas. Nós vamos ver, a partir do primeiro tópico, o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar orientações divinas. Tem pessoas que começam bem, que começam humildes, que começam atentas à voz de Deus, obedientes ao direcionamento do Senhor, mas aí depois vem a fama, vem o reconhecimento, vem elogios, vem propostas, vem o dinheiro, vem uma série de coisas que são boas para o momento, mas que a forma de se conseguir isso não está de acordo com a vontade de Deus. Isso vai acabar sendo maldição na vida dessa pessoa. Nós temos que ter muito cuidado, porque nada é melhor do que Deus em nossas vidas. E nenhuma coisa terrena é melhor do que o próprio Deus reservou para os seus nas mansões celestiais. Aqui é passageiro, é efêmero, mas lá será para sempre, será eterno. Então nós vemos que o custo de se confiar a Deus quando Ele dá orientações claras e diretas, né? Então nós vamos ver qual é o custo que nós temos
de se desafiar, o custo de se desafiar a Deus quando Ele dá orientações claras e diretas. Então, nós sabemos bem o que tem que ser feito, sabemos bem o que Deus quer. Se nós desafiarmos a Deus, desobedecermos o seu direcionamento, nós vamos entender na prática, bem de perto, o grande custo que o ser humano tem em tomar atitude dessa natureza. Primeiro ponto, um homem que ouviu a voz de Deus. É interessante que muita gente começa muito bem. O problema é que se perde no caminho, né? Até começa a trilhar o caminho certo, começa a trilhar um caminho bom. Só que, diante de propostas, de possibilidades, de tentações perigosas, a pessoa acaba desvirtuando o propósito, saindo do trilho, que foi o que aconteceu com o profeta Balaão. Nós vemos que a Bíblia, no primeiro tópico aqui, um homem que ouviu a voz de Deus, Números 22, do 8 ao 12. Nós vemos que a própria Bíblia descreve o profeta Balaão como um homem que ouviu a voz de Deus. Olha que coisa boa, né? Ouvir a voz de Deus. Balaão foi citado na própria Bíblia como alguém que ouviu a voz de Deus. É interessante que a nossa lição nos mostra que ele não só ouviu a voz de Deus, ele não só ouvia a voz de Deus, mas também ele tinha a percepção, uma distinção de quando Deus falava, ele sabia que era o próprio Deus. Nós vemos que no caso do profeta Samuel, quando ele ainda era novo, ele até ouvia a voz de Deus, mas não sabia que era Deus, né? Interessante que a nossa lição faz questão de evidenciar que Balaão ouvia a voz de Deus e sabia que era Deus. Ele sabia que aquilo era um direcionamento divino. Ele não teve dúvida, ele sabia. E até esse momento são pontos positivos na vida do profeta Balaão. Mas nós vemos que tem aqui uma questão importante, uma situação que precisa ser bem lembrada, citada e que deve nos levar a uma reflexão. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Então, diante da tentação, não basta só eu saber que Deus está me falando comigo, que Deus está me despertando, que Deus está tratando comigo, que Deus está me alertando. Não é só ouvir, não é só eu saber o que é que Deus quer, né? É necessário e importante eu ouvir a voz de Deus, eu saber qual é o direcionamento de Deus, a vontade do Senhor. Ouvir a voz de Deus é indispensável. Agora, não é o suficiente. Não é só isso que se faz necessário. Então nós vemos que é preciso, além de ouvirmos, obedecermos ao Senhor. Por isso que aquele texto tão conhecido de um dos livros de Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, arrepender, buscar a minha face, depois que passar por esse processo, não é só me conhecer, não é só ouvir minha voz, não é só saber qual é a minha vontade. Tem que ter uma demonstração de obediência. Aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, meus ouvidos vão estar atentos à voz do meu povo, resumindo, né? E tem aquele texto de Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Não é só querer, tem que ouvir. Esse ouvir aqui não é só no sentido de saber o que Deus falou, não. É esse sentido da palavra ouvir, nesse versículo 19 do capítulo 1 de Isaías, traz o sentido de atentar para o direcionamento divino, ou seja, obedecer à voz de Deus. Então é necessário, além de ouvir, obedecer a Deus. Então nós sabemos que nós temos a palavra de Deus em nossas mãos hoje, a palavra escrita, né? Nas lições de adulto nós estudamos no primeiro trimestre sobre a supremacia das Escrituras, né? Que é essa lição aqui. E quando a gente aprendeu sobre a supremacia das Escrituras, nós aprendemos sobre esse contexto, sobre essa necessidade de conhecermos o direcionamento divino, conhecermos a vontade de Deus, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, conforme estudamos nessa lição, ela é a própria palavra de Deus, ou seja, a revelação divina escrita para o ser humano. Então nós temos hoje a Bíblia Sagrada em nossas mãos, Deus falando conosco através da sua palavra. Nós também temos Deus falando conosco através de respostas que o Altíssimo dá às nossas orações. Deus também fala conosco de outras maneiras, de maneiras diferentes, como por intermédio de algum dos seus servos. Deus também fala através dos dons espirituais.
De várias maneiras Deus está falando conosco. Agora, não adianta nada Deus falar de todas essas formas, de várias formas. Não adianta nós só ouvirmos ao Senhor, não adianta só sabermos o que é que Deus quer, não adianta nós só sabermos qual é a vontade de Deus, o direcionamento do Senhor. Nós precisamos também decidir, além de ouvir, obedecer ao que Ele diz. Porque só ouvir não é necessário. Não é o suficiente. É necessário, além de ouvir, obedecer. Então, segundo ponto aqui. Um homem diante de um negócio. Nós vemos que Balaão, ele, no primeiro momento, é conhecido como alguém que ouviu a voz de Deus, mas aí nós vemos que houve uma situação muito sombria na vida desse homem de Deus, porque ele acabou se pervertendo e desagradando muito ao Senhor. Nós vemos aqui que Balaão, ele entra na história sagrada durante a caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida. Nós vemos que no caminho, no trajeto dos israelitas, eles encontram vários povos, dentre eles os moabitas e os midianitas. E esses dois povos, eles acabam se unindo contra o povo de Deus. Eles tinham um propósito, uma causa, que era ir de encontro ao acampamento dos israelitas. E ali, com esse propósito, eles acabam tentando levarem o profeta Balaão, servo de Deus, a amaldiçoar o próprio povo de Deus. Eles tentam ali subornar ele. E eles vão atrás do profeta Balaão. Né? A liderança dos midianitas e moabitas enviam representantes para irem até Balaão conversar com ele. Então, Balaão agora está diante de uma negociação, de um negócio, que é o que acontece com muita gente que começa como levita, como cantor ou como pregador, aí daqui a pouco recebe uma proposta, de repente ele recebe outra, daqui a pouco ele está envolvido com coisas, com algum negócio desta vida, embaraçado com algum negócio desta vida. Como diz Paulo, que o soldado de Cristo não se embaraça com negócios desta vida. E tem muita gente se embaraçando com coisas erradas, com pecado, com propostas, com negociações que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Terceiro, povo bendito é. Nós vemos que depois que ele recebe os representantes dos dois reinos, ou seja, quando o profeta Balaão recebe os representantes do reino dos moabitas e do reino dos midianitas, ele toma uma atitude boa até. Ele consulta a Deus, ele consultou ao Senhor. Né? É interessante que Deus até Deus faz questão de deixar claro a Balaão que ele não deveria entrar naquele negócio. Deus já de início deu um direcionamento para ele, Números 22, versículo 12. Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Ou seja, meu povo é bendito, meu povo é feliz, meu povo é abençoado. Não vá proferir palavras de maldição contra o meu povo. E outra, antes disso, nem vá com esses homens. Né? Deus estava dando direcionamento para ele, que a Bíblia sempre nos ensina. A Bíblia diz assim, ó, não, as más companhias corrompem os bons costumes, ou seja, nós temos que ter cuidado com as companhias, porque a gente pode estar andando com alguém que pode nos levar a pecar. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, muitas vezes você até tem uma atitude boa, você é um servo do Senhor, mas se envolve com pessoas que não têm temor a Deus, que não têm preocupação em agradar o Senhor e acaba tomando práticas semelhantes a dessas pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com a questão da influência, de nós não nos deixarmos ser influenciados por quem não está fazendo a vontade de Deus, de quem não tem compromisso com o Senhor. O jovem que serve a Deus, ele tem que estar apegado à palavra do Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho? Não é de acordo os conselhos dos amiguinhos que não têm temor a Deus. Não é de acordo o curso deste mundo, a vontade desse mundo. Mas é vivendo o caminho, o seu caminho, a sua história, a sua trajetória de acordo à vontade do Senhor. Salmo 119, versículo 9. Então é importantíssimo esse direcionamento para os jovens, de que nós precisamos ter muito cuidado com quem nós andamos, com que tipo de amizade nós temos, que tipo de amizade o jovem servo do Senhor tem, porque muitas pessoas se perdem por causa das amizades, das influências negativas. É uma pessoa que está na igreja, que está lutando, que quer ir para o céu, só que ele acaba tendo muito maior dificuldade se ele não vigiar quanto à questão das suas companhias, das suas amizades, como Paulo ensinou, as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Então nós temos que vigiar nesse aspecto, porque é algo que pode ser muito prejudicial. E é interessante que quando
Neemias é usado por Deus para reconstruir Jerusalém, levantam-se inimigos. E os inimigos, uma das tentativas dos que se levantaram contra a obra, contra Neemias, contra aqueles que estavam cooperando na obra, foi tentar se aproximar de Neemias. E fizeram um convite, uma proposta. Neemias disse: eu não posso. Eu estou ocupado, muito ocupado. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso deixar o meu propósito, o meu objetivo, o meu serviço ao Senhor, o propósito de Deus na minha vida, para eu ir até vocês. Então ele teve prudência, direcionamento e se preocupou com a vontade de Deus. Disse: eu não aceito, eu não quero. Eu tenho que estar firme no meu propósito e não aceitar essas propostas, porque são propostas que já dá para perceber de antemão que é algo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Então é mais um exemplo bom a ser citado na classe dos nossos jovens. Então, para finalizarmos esse primeiro ponto, ele até atendeu a Deus, ou seja, o profeta até atendeu a Deus no primeiro momento. No momento inicial, ele até atentou para o que Deus disse. Nós vemos em Números 22:13, que Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ou seja, voltem lá para a terra de vocês, porque Deus não, eu consultei a Deus e Deus não me direcionou, Deus não me permitiu ir com vocês. Mas logo eles sucumbiram à constância dos apelos daqueles povos. Olha que interessante isso aqui, tem coisa, até essa lição tem coisa maravilhosa para nos ensinar. Atendeu a Deus no primeiro momento, recusou a primeira proposta, só que os inimigos foram constantes. Nós somos ensinados como servo de Deus a sermos constantes, sermos firmes. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele encerra, no final da carta, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Nós sabemos que o inimigo ele tem sido constante em lutar contra a nossa alma, mas nós temos que ser constantes em servirmos ao Senhor, constantes em obedecermos ao Senhor, constantes em atentarmos para o direcionamento de Deus, para a palavra de Deus. Porque a constância é a gente estar todo dia, permanecer, continuar no propósito. Né? É indispensável. Porque o inimigo ele tem sido constante em nos atacar, em nos direcionar ao que não agrada a Deus. Por isso nós não podemos ser vacilantes. Né? Nós temos que prosseguir, continuar, permanecer no propósito. Segundo ponto, segundo tópico, insistindo no erro. Obedecendo a Deus, mas com o coração ambicioso. Nós vemos que a Balaão tinha atentado para um direcionamento de Deus num primeiro momento, ou seja, obedecendo a Deus ali, no primeiro plano. Mas nós vemos que o Balaque, que era aquele que estava tentando perverter Balaão, ele insiste, né? Ele permanece tentando ali de alguma forma fazer o Balaque ceder à tentação, aquilo que ele estava, a proposta que eles estavam direcionando para ele. E nós vemos que ele não se deu por vencido e continuou e insistiu com Balaão. Balaque insistiu com Balaão para Balaão aceitar a proposta. E nós vemos que ele ele manda dizer algo para Balaão, que está em Números 22, versículos 16 e 17, que nós podemos destacar três partes. Primeiro, ele diz: não te demores, ou seja, venha logo. Né? O diabo, ele tenta fazer com que o mais rápido possível a gente caia na tentação, no laço. Ele diz: não te demores, venha até mim, ou seja, se aproxime, venha para perto de mim que eu tenho uma proposta boa. Temos que ter muito cuidado, para onde é que nós estamos nos aproximando, com o que é que nós estamos nos envolvendo, que pode nos levar ao declínio espiritual. Né? Nós vemos que ele diz ainda: grandemente te honrarei e farei tudo o que tu me disseres. Olha, essas duas coisas que ele fala. Né? Ele diz: não te demores em vir a mim. Depois ele diz: eu vou te abençoar muito, eu vou te honrar muito. Né? Quantas vezes o diabo ele lança propostas que no primeiro momento: olha, isso aqui é coisa que eu vou satisfazer esse desejo do teu coração, eu vou satisfazer aqui essa vontade da tua carne, e que no primeiro plano, para a carne, é algo sensacional, que o diabo lança para o jovem que serve ao Senhor. Outra coisa: farei tudo o que tu me disseres. O diabo ele tenta nos enganar, querendo que a gente entenda que ele vai satisfazer todos os nossos desejos. Mas só quem pode fazer tudo o que nós queremos, precisamos, necessitamos é o Criador do Universo, que é aquele que é verdadeiro e que não nos engana no seu propósito. Nós vemos que era uma oferta muito tentadora no sentido humano, no sentido da carne, mas que traria terríveis prejuízos. Segundo, o Senhor abriu a boca da jumenta. Então nós vemos que Balaão passou por uma experiência sem precedentes, uma grande experiência. Ele estava com o animal, ele estava em cima da jumenta, e ele
acabou ouvindo a jumenta falar. Né? Nós vemos que a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta e ele questionou a boca do animal, e o animal questionou Balaão por ter apanhado de Balaão. Nós vemos que Balaão está aí cometendo um erro após o outro, quando ele começa a ficar obcecado pela proposta que ele recebera. E nós vemos que Deus ali, naquele diálogo que ele tem com a jumenta, que Balaão tem com a jumenta, Deus acaba abrindo os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que ali estava, que Deus direcionou o seu anjo e o anjo tratou com Balaão naquele momento. Terceiro tópico, terceiro ponto desse segundo tópico, a insistência que mina a resistência. Nós vemos, quando nós aprendemos sobre José, que ele foi tentado pela mulher de Potifar, pelo que lemos na Bíblia, não só uma vez, porque o diabo ele insiste, ele persiste, ele tenta prosseguir com aquele propósito, de às vezes vir de forma direta ou de usar alguém para tentar complicar nossa vida espiritual. E nós vemos que, nesse contexto aqui, que a insistência de Balaque acabou minando, acabando com a resistência de Balaão. Balaão acabou cedendo à proposta. Nós vemos que o Senhor havia deixado claro para Balaão que ele só falasse aquilo que o Eterno ordenaria. Só fale aquilo que eu disser, só fale aquilo que eu ordenar. Mas ele, tendo chegado onde estava Balaque, foi a 3 lugares diferentes. Balaão foi com Balaque a Kiriat Uzote, a Pisga e a Peor. E em todos esses lugares, as palavras de Balaão foram direcionadas por Deus. Deus disse, não recebe eles. Depois Deus disse, olha, não amaldiçoa meu povo. Ele cometeu o erro de acabar tendo contato com aqueles homens que não eram enviados por Deus. Mas quando ele vai ali para aquelas regiões, para aqueles 3 lugares, e olha para o povo de Deus, ele até fala aquilo que estava direcionado por Deus no primeiro momento. Né? Apesar dessas experiências que Balaão teve, ele ainda estava querendo, ele ainda estava desejoso, ainda estava cobiçando aquele prêmio, aquela honra, aquele benefício de Balaque. Né? Ele ainda estava disposto a ser honrado, ou seja, remunerado, para que o povo de Israel fosse punido de alguma forma. Olha como é que é quando o ser humano está totalmente avesso à vontade de Deus, inclinado por todas as coisas a fazer aquilo que não está de acordo à vontade de Deus. Né? E nós podemos ver na palavra que foi uma situação muito ruim, muito triste, que trouxe muitos prejuízos para a vida de Balaão. Nós vemos no terceiro tópico, quando a ambição vence o discernimento. Primeiro, mudar de lugar não adianta, não muda o que Deus disse. Nós vemos que o Balaque, que fizera a proposta a Balaão, conduziu ele para vários lugares, para mais de uma localidade, imaginando que de alguma forma, em algum momento ali, por estar em lugares diferentes, ele pudesse acabar mudando ali o direcionamento daquilo que Deus queria, acabar se deixando levar, né? Ou seja, para que de alguma forma pudesse inspirar o profeta do Senhor, que era chamado naquela época de vidente, a lançar praga contra os hebreus, ou seja, contra o povo de Deus, contra o povo israelita. Mas o que nós vemos é que em Kiriat Uzote, que ele foi com Balaque, Balaão foi com Balaque, conforme Números 23, verso 8, diz que ele foi tentar amaldiçoar, mas aí saiu assim, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Ou seja, não tem como, não tem condição, não tem jeito, não tem meio, Deus não aceita, Deus não permite. Não tem como amaldiçoar alguém, um povo que é abençoado por Deus. Depois, quando ele está em Pisga, a Bíblia diz, em Números 23, 19, que acabou saindo da boca de Balaão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, queria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Ou seja, Deus já tinha prometido abençoar o povo de Israel. Aí agora ele está dizendo, Deus não mente. Se ele diz que vai abençoar, não tem como ele não abençoar. Não tem como. Eu sou profeta dele e eu acabo excedendo, como se ele estivesse dizendo, eu acabei errando, mas ele não erra. Porque a Bíblia diz, se nós formos fiéis, o Senhor é fiel. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz que a essência de Deus não muda. Deus não muda.
Ele é imutável, a sua essência não muda. Então nós vemos aqui que depois que ele sai de Kiriat-Uzod, passa em Pisga, e quando ele chega em Peor, Números 24, verso 5, diz que saiu da boca de Balaão. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas as tuas moradas, ó Israel. Ou seja, só saiu palavra de bênção, porque não tinha como amaldiçoar, porque a palavra de Deus era de bênção para o seu povo. E não poderia ser mudado o direcionamento de Deus, porque essa era a vontade do Senhor. Segundo, insistência no erro. Nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que, no primeiro lugar que ele chega com Balaque, Deus diz, o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Ele até tentou ali em algum momento amaldiçoar, mas Deus colocou a palavra certa na boca dele, que é o que nós acabamos de ler. Quando ele chega em Pisga, nós vemos que o texto diz em Números 23, 16, que encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs na boca de Balaão uma palavra. Quando ele chega em Peor, a Bíblia diz em Números 24, verso 2, que veio sobre Balaão o Espírito de Deus. Porque ali era Deus mostrando, aqui é só bênção, não tem maldição, é direcionamento meu, é vontade minha essa, então não tem outra coisa. Então nós vemos que com todas essas intervenções sobrenaturais de Deus, como Balaão continuava insistindo no erro, né? É uma interrogação. Quantas vezes Deus está mostrando de várias formas algo para nós, um direcionamento. E muitas vezes o ser humano tem um coração duro, por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus está sempre falando, Deus está sempre tratando, Deus fala através da natureza, Deus fala através do seu cérebro, Deus fala através de sonhos, de visões, Deus fala através da própria natureza, Deus fala através de eventos e acontecimentos ao longo da história. Então, Deus está sempre falando. O interessante é que o Balaão estava preso àquela proposta e ele não desistiu de receber a recompensa de Balaque. E nós vemos que aquela recompensa prometida pelos moabitas e pelos midianitas prendeu o coração de Balaão, né? Nós vemos que quando se pôs aí com os mensageiros de Balaque, Balaão ouviu Deus falar através do seu anjo. Em Números 22, 32 diz, eis que saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, eu sou teu Senhor, eu que te abençoo, eu que te uso. Agora, você está fazendo algo que não está de acordo com a minha vontade. Agora, eu vou perto de ti. Eu vou te seguir. Mas para ser o teu adversário. Não vou para te abençoar, vou para te punir. Porque o teu caminho está sendo perverso, o teu caminho está fora daqui do meu projeto, do meu direcionamento. Então é mais um ensinamento profundo aqui que tem para as nossas vidas. Para nós finalizarmos, lançando o tropeço. Nós vemos que o vidente, Balaão, ensinou Balaque, ele percebeu ali que não estava conseguindo fazer através daquele direcionamento de Balaque, aquilo que Balaque queria, mas ele queria a recompensa. O que ele pensou? Eu vou ensinar o Balaque a fazer o povo de Deus pecar. Olha que coisa terrível. Aí nós vemos que ele ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que eles comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Ou seja, ele mostrou para o inimigo do povo de Deus como o Balaque poderia lançar propostas, lançar uma tentação para os filhos de Deus para fazer duas coisas que desagradam muito a Deus, que é a questão da idolatria e da prostituição. E o que aconteceu? O Balaque seguiu a orientação de Balaão e ele colocou mulheres que foram orientadas a desviar os israelitas pelo caminho da sedução, para que eles pudessem ser conduzidos à idolatria e à prostituição. E, infelizmente, eles tiveram ali eles acabaram prosperando nesse propósito. E, infelizmente, causaram a morte de 24 mil pessoas por meio de uma praga em forma de juízo de Deus, porque os israelitas acabaram cedendo àquela tentação, cometeram o pecado de idolatria e de prostituição, e por causa de alguém que não quis seguir o direcionamento de Deus, que foi Balaão, o povo de Deus sofreu. Balaão sofreu e levou o povo a sofrer. Isso é o que acontece quando o ser humano diz não, como Balaão fez. Quando o ser humano vai de encontro, quando o ser humano não valoriza o direcionamento de Deus, a palavra do Senhor. Para finalizarmos, Balaão começou sua história como uma pessoa que ouviu a Deus, mas se tornou depois um mercenário. Passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho matou a ele
e a outras milhares de pessoas. Um exemplo bíblico a não ser seguido quanto à questão do perigo das tentações. Nós aprendemos com os bons exemplos, procurando reproduzir boas atitudes. Nós aprendemos com os maus exemplos, observando o erro para não cometermos o mesmo. Amém? Deus continue abençoando a todos. Inscrevam-se em nosso canal. Deixe o seu like. Deixe aí um comentário. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Daqui a alguns dias, se Deus permitir, estaremos com comentários sobre a lição 6, olhando para a direção errada. Que nós possamos continuar aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela atenção, pelo apoio, pela parceria de todos. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor.